Boa noite. Meu nome é Gildo Heckler, eu sou técnico contábil desde 11 de dezembro de 1982 e me formei bacharel em contabilidade agora em 14 de janeiro de 2017. Pediram para mim fazer um vídeo para explicar o que é o DCC, Demonstrativo Contábil do Cidadão. O próprio nome já diz, é um demonstrativo que serve para que o usuário, cidadão, possa acompanhar a gestão pública municipal. Há muito tempo, nós todos aqui reclamamos dos impostos que pagamos e os péssimos serviços sociais que o setor público oferece para nós todos aqui no Brasil. Basta retroagirmos a 1997, vocês vão se lembrar do próprio Jornal Nacional, nosso famoso Jornal Nacional, né, que mostrava as pessoas sofrendo nos corredores do hospital em todo o Brasil. Foi por esse motivo que se criou o quê? Uma contribuição, a CPMF. Eu fico pensando por que nós todos reclamamos dos impostos que pagamos, continuamos pagando e vamos morrer pagando impostos, e não queremos, por opção, saber onde é que eles estão sendo gastos ou investidos na nossa cidade. É muito fácil você, eu, reclamarmos de Brasília, reclamarmos dos ministros, dos senadores, dos deputados e do presidente. Eu digo para vocês que o que menos tem culpa são os políticos. Porque nós temos a opção. Historicamente, o Brasil, ano a ano, graças a você, graças a mim, estamos em um país que conquistou a democracia. Esse é o primeiro passo para uma nação respeitar a Constituição Federal, leis que nós aprovamos e que nós não respeitamos. Qual o objetivo desse vídeo? Mostrar para vocês que não adianta nós reclamarmos dos impostos que pagamos. E devemos sim optar em querer saber onde é que esses valores dos dinheiros dos impostos que nós pagamos estão sendo gastos. E onde? Em Brasília? Não, meus amigos. Há anos eu venho repetindo que nós temos que cuidar dos valores gastos e investidos nas nossas 5.570 cidades. Porque, por lógica simples, se nós fizermos exatamente isso, cuidarmos dos gastos e dos investimentos nas 5.570 cidades do Brasil, o Brasil vai virar uma nação rica, próspera. O DCC é um demonstrativo voltado para você. Você é cidadão, você paga imposto, eu também pago. E tanto você quanto eu não estamos tendo há muitos anos, e hoje inclusive, prestação de serviços de qualidade nas nossas prefeituras. Não estamos tendo há muito tempo uma Câmara de Vereadores que fiscalize o Poder Executivo. Temos muita gente boa no Ministério Público, nos tribunais de contas, nas próprias câmaras de vereadores, nas prefeituras. Sabe o que falta? Eles se sentirem fortalecidos, sabe por quem? Por você, por mim. Se nós elegemos
e agora, 2020, em novembro vai ter eleições no Brasil, pelo que tudo indica, para parte pública municipal, que são os candidatos à vereança e à prefeitura, o que nós vamos fazer? Quem você vai votar? Quem você vai escolher para, pela primeira vez, começar a trabalhar efetivamente para o teu bem-estar? Porque o bem-estar dos políticos do Brasil nós já conhecemos, né? Ou eles têm uma vida com os mesmos riscos que nós? Senhores, Brasília você não vai mudar, e muito menos eu. Porém, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, são pessoas que nós conhecemos. Tem pessoas que você conhece que estão trabalhando efetivamente para que você tenha uma vida melhor. Está lá na Constituição, 1988, logo nos primeiros parágrafos. O que nós temos que fazer? Monitorar os gastos públicos. Todo dia? Não precisa monitorar todo dia. Uma vez por ano, e não de 4 em 4 anos sem informação nenhuma. E como é que tu monitora a gestão pública de uma entidade? Pela contabilidade. E o principal produto da contabilidade chama-se um balanço, chama-se um demonstrativo, chama-se um balancete. Algo que proporcione a tua compreensão. Ah, mas tu não é contador. Não tem problema. Daí o DCC, demonstrativo contábil do cidadão. Porque ele é simples. Um advogado, um médico, um veterinário, uma química, um engenheiro, uma dona de casa entende o DCC. A minha mãe entende o DCC. Então, o que falta? Então vamos olhar esse DCC, né? Temos um problema. O portal da transparência é trabalhado pelos gestores públicos, os 5.570 presidentes das câmaras de vereadores do Brasil e os 5.570 prefeitos e prefeitas, para cumprir exigências do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E eu digo a vocês que eles fazem ou tentam fazer isso da melhor maneira que podem. Só que não para você. Para contentar o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para eles não sofrerem punições. Meus amigos, o poder público trabalha para você. E você não cobra do poder público que você bota lá para trabalhar para você de 4 em 4 anos. E vem a pergunta, né? De novo, como você vai saber se não tem um demonstrativo lá no portal da transparência, que seria o DCC, para você votar em pessoas que trabalhem efetivamente para você? Você vai ter que pedir. Está lá na lei. A Lei 12.527 de 2011, no artigo 5º, diz que o prefeito, e é assim que é identificado nas nossas cidades, que é o chefe do Poder Executivo, e o presidente da Câmara de Vereadores, que é o líder responsável pelo Poder Legislativo Municipal, tem a obrigação de atender o teu pedido. E é aí que vem o DCC. Se até então, há 5 anos atrás, que eu venho falando a mesma coisa, o presidente da Câmara e o prefeito dizem que não existe um exemplo
para que o cidadão possa compreender a gestão pública? Agora tem. E eu vou repetir o nome. DCC, Demonstrativo Contábil do Cidadão. Foi feito para você. E o que nós temos que fazer para que exista esse demonstrativo? Vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade de Novo Hamburgo, eu digo minha porque eu nasci em Novo Hamburgo, basta você pedir para o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Gerson Petef, via e-mail, não precisa sair de casa, peça via e-mail, e ele tem a obrigação de postar o DCC no portal da Câmara de Vereadores, se for essa a tua vontade. Mas um só pedindo, ele deveria fazer? Meus amigos, mesmo que ninguém pedisse, ele teria que fazer. Porque no artigo 8º está claro que não é necessário sequer requerimento para que o presidente da Câmara de Vereadores poste o DCC. E é assim, o prefeito também. Ele, verificando que as informações contábeis estão ali no demonstrativo, que é compreensível, que é uma informação que agrega valor à própria Câmara de Vereadores no quesito prestação de serviços, prestação de contas, e vai ao encontro do que o eleitor, o cidadão, você quer. Ele teria que imediatamente postar o DCC. Eu pensei que em 2019 nós teríamos isso. Me enganei. 2016 não tivemos, 2017 não tivemos, 2018, 2019 e estamos próximos a novas eleições de 2020. O DCC são informações econômicas. Eles demonstram para você, de uma maneira muito simples, o valor da folha de pagamento, o valor dos concursados, o valor dos cargos de confiança. Esse é o primeiro campo do DCC e o valor também do salário, que são os subsídios dos vereadores. Aparece ali. Você sabe quanto é o salário de um vereador na tua Câmara de Vereadores da tua cidade? Entra no portal da transparência e encontre rapidamente lá. Se não conseguir, peça o DCC. Só que o DCC não é só para mostrar o salário de um vereador, uma vez que o salário de vereador é o nosso menor problema. Eu fico pensando cidades aqui da região de onde eu moro, aqui em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade vizinha a Novo Hamburgo, que fizeram manifestações, um baita do movimento para redução de salários, os subsídios, redução dos subsídios dos vereadores. Olha no DCC, em termos percentuais e em termos nominais, se vai dar diferença diminuir salário de vereador. Não está aí o problema do Brasil. Olhem o DCC, segundo campo, despesas operacionais. Começa aí o nosso problema. Olhem, eu botei em ordem alfabética no DCC um formato para que você possa facilmente comparar uma cidade com outra. E é assim que se faz. Como é que você percebe, por exemplo, que diárias de viagem da tua cidade, da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura está caro demais para o teu bolso? Só tem uma maneira: comparabilidade. Eu sei, nesses anos de trabalho, eu venho do setor privado, mas sempre trabalhei com gestão de empresas do setor privado. Como disse, sou bacharel em contabilidade, em 2017 me formei. Só que a minha vida toda é contabilidade, desde 1982. E como tu faz para saber se uma coisa é boa
ou é ruim? Como tu faz para tu ver se um celular é bom ou ruim? Tu compara as qualidades, os defeitos de um com as qualidades e os defeitos de outro. Então, se uma Câmara de Vereadores gasta 200 mil por ano em diárias de viagem e outra gasta 25 mil, tu já tem um parâmetro para descobrir o que está havendo com esta Câmara de Vereadores que gasta 200 mil. Isso é um exemplo de áreas de viagem. Quem é contador, contabilista, técnico contábil, sabe que nós temos 200 tipos de despesa em uma Câmara de Vereadores. Numa prefeitura também. Então tu começa a comparar as despesas de uma entidade com outra. E uma coisa que eu acho muito ruim para aqueles que se chamam de gestores públicos é não querer postar o DCC. Não querem postar o DCC. Mesmo eles tendo a obrigação de postar, esse artigo 5º não é cumprido em nenhuma Câmara ou Prefeitura do Brasil. E é assim que infelizmente funciona, tu é um cidadão que tenta fazer a coisa certa, mas os outros não querem. Daí tu tenta fazer a coisa certa, os outros não querem. E tu vai tentando, cria um desinteresse. Por quê? Porque você não quer. Não estou falando de mim, nem de muitos que estão no Ministério Público e tampouco no Tribunal de Contas, mas se nós não tivermos interesse, o Ministério Público também não vai exigir, eu vou usar o termo asdeva, do prefeito e do presidente da Câmara. Mas eu tenho certeza absoluta, eu conheço o pessoal do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Se você tiver esse interesse, eles vão fazer cumprir, mesmo que o prefeito ou o vereador, presidente da Câmara, não queiram. Outra coisa importante, volto a lembrar que agora em novembro de 2020 temos eleições. Eu comecei a postar algo tão simples, o DCC é simples, então as respostas têm que ser simples. Se tu paga um funcionário, vou dar um exemplo, você tem um funcionário que é caixa do teu supermercado e ele não quer fazer uma prestação de contas da maneira que você quer que ele faça para tu entender e ver se ele não está perdendo o teu dinheiro, tu demite o cara e contrata outro caixa, este sim, que vai fazer a prestação de contas da maneira que você entende, compreende e quer. É assim que funciona na vida real. Nós estamos numa vida de fantasia que estamos pagando impostos há 35 anos para tu não receber a tua aposentadoria e acreditar que eles estão trabalhando direito. Olha o DCC e vê se eles estão trabalhando direito. Tu não vai arrumar do dia para a noite uma sociedade alienada como a nossa. Eu sou uma pessoa que pensa, você é uma pessoa que pensa, mas as pessoas todas no Brasil estão agindo de forma alienada. Elas não acreditam mais no que é lógico, não acreditam mais no que é sensato, não acreditam mais no que é prudente. Elas acreditam o que elas quiserem acreditar. Então, você que não é alienado, peço para que você assuma um compromisso de fazer o que muitas pessoas não têm condições mais de fazer. Cobre este direito. Exija esse direito. Chegue agora nos candidatos, e muitos querem ser reeleitos, e diga a seguinte frase que eu estou postando no Facebook. Se você não postar o DCC no portal da Transparência Municipal, eu não voto mais em você. Simples assim. A melhor arma que nós temos não é um 38. É o voto. E você tem que agora, com todas as pessoas que você conhece, todas,
usar as redes sociais. É usando as redes sociais que nós vamos mudar esse Brasil. E a maneira de mudar o Brasil, não, volto a repetir, não é do dia para a noite. São, no mínimo, 10 anos de muito trabalho. Eu já tive 5 anos de muito trabalho, trabalhando de graça para ti, para mim, para os meus filhos, para os meus futuros netos. E a maneira que nós temos que fazer é ajustar as nossas cidades, colocar pessoas que nem você, pessoas honestas, sérias, mas que queiram fazer o quê? A prestação de contas de uma maneira que você compreenda. A partir do momento que nós parar de acharmos desculpas, nós vamos mudar a nossa cidade para melhor. E mudando a nossa cidade para melhor, Brasília, com todas aquelas imoralidades, com toda aquela corrupção, vai ser mudada para melhor automaticamente. Porque os vereadores daqui vão ser os futuros deputados lá. O que nós temos que fazer é acompanhar eles. Os deputados estaduais daqui vão ser os deputados que estão lá em Brasília no futuro. Se nós cuidarmos destes que estão já eleitos, os ruins, aqueles que não querem fazer a prestação de contas para você, não poderão mais ser eleitos. Simples assim. Chega de enrolação, chega de desculpas. Quem quer fazer a prestação de contas, ganha teu voto. Quem não quer fazer a prestação de contas, é que tem coisa errada. Não quer arrumar a casa. Então, não vote mais nele. Eu peço para vocês entrarem no site www.dcc.cnt.br. É um site que foi criado graças a um amigo que eu envio os DCCs para ele, ele posta os DCC nesse site e graças a esse site o prefeito, os vereadores, os presidentes das câmaras, os secretários podem começar a olhar esse DCC, perderem o medo e começarem a trabalhar tentando fazer a coisa certa. Vai ser fácil para eles? Não, não vai ser fácil. Mas eles vão ver que a cada ano, com o DCC, as cidades vão melhorar. O Brasil, senhores, em 2016 foi 89º lugar no ranking da Transparência Internacional. Número 79 para nós. Horrível. 2017, nós fomos para 96º lugar. Despencamos. 2017, nós fomos para 96º. 2018, nós fomos para 105º lugar em 2018. Despencamos de vez. E em 2019, agora, no ano passado, perdemos mais uma colocação. 106º lugar é a colocação do ranking mundial na Transparência Internacional. Sabe-se que para combater a corrupção, nós temos que ter transparência. Sabe-se que para ter transparência, nós temos que ter algo chamado compreensibilidade. E isso nós não temos nos portais da Transparência Pública Municipal. Daí, senhores, o DCC. Acessam, olhem, exijam do prefeito e da Câmara de Vereadores. Se esse ano nós conseguirmos fazer com que exista na Câmara de Vereadores, vai ser uma grande vitória para você. Eu lembro que em 1824, os nossos antepassados de outros continentes cruzaram um oceano Atlântico para buscar a prosperidade. Eu só estou pedindo para você acessar um site, aí na tua casa, enviar um e-mail para o teu presidente da Câmara de Vereadores e exigir o DCC. Muito obrigado. Eu estou fazendo isso por mim, por você, para os meus filhos, para os teus filhos, para os meus netos, para os teus netos.
para as minhas netas, para as tuas netas. E faço isso em nome do nosso amigo aqui. Por nosso Senhor Jesus Cristo, faça isso. O futuro do Brasil está muito mal encaminhado se você não fazer. Faça, haja, exija esse teu direito. Muito obrigado. Boa noite.